Vamos dar início à nossa sessão, que é um período de intervenção do público, e temos uma inscrição para uma intervenção, que é do município Mário de Seveiro, que estará presente. Tá? Então, tem a palavra, quando quiser, por favor. Se isto ser um minuto, dá mais um minuto, não dá? Tem que ligar para isso. Está bem? São 5, não é? Pronto, é o seguinte. Eu inscrevi-me nesta intervenção a propósito da habitação, que é um assunto que está muito quente na sociedade, quer a nível nacional, quer a nível local. E trouxe 3 perguntas para fazer à Excelentíssima Câmara e mesmo Assembleia, porque não? A primeira prende-se com a ARU, Área de Reabilitação Urbana, Zona Central da Cidade. E a pergunta é esta. A ARU da Zona Central da Cidade foi criada em maio de 2016. Há 7 anos, portanto. Nela consta um prazo de 10 anos para atingir objetivos. E nela consta fortemente a reabilitação urbana para fazer face à carência habitacional. A reabilitação desejada baseia-se na redução de taxas de 25% a 50%. Contudo, com imensas exceções pelo caminho. Ou seja, uma estratégia que espera pelo eventual investimento privado. Se não aparecer, paciência. Pergunta-se a esta Assembleia, qual o balanço que faz o Sr. Presidente deste tempo que passou? 7 anos. Faltam somente 3 para acabar os 10 anos que definiu para esta ARU. Não lhe parece que tem sido um fracasso? É que não se vê reabilitação nenhuma. Não reconhece que esta estratégia de reduzir taxas não teve efeito? Não será preciso fazer muito mais? Por exemplo, como participar a sério na manutenção dos edifícios. Pergunta 2. Programa de Alojamento Primeiro Direito. O Programa Primeiro Direito foi criado pelo Governo em junho de 2018 para resolver o modo degradante em que pessoas e famílias vivem em Portugal, em especial nos meios urbanos. Depois disso, este programa teve alterações sucessivas, 2019, 2020, 2021, 2022, o que demonstra que ou estava mal de início ou tem existido desorientação quanto ao seu conteúdo e objetivos. A Câmara Municipal, só um ano depois do primeiro lançamento, aprovou um diagnóstico da sua situação, mais precisamente a 23 de setembro de 2019. Nele dizia o seguinte: o município pretende submeter ao programa Primeiro Direito, entre 2020 e 2023, 870 fogos através das modalidades de arrendamento, de reabilitação de construção, com aquisição prévia do terreno e de aquisição com posterior reabilitação. Estávamos em 2019. Porém, só um ano depois surge nova aprovação com novos diagnósticos, incluindo a Estratégia Local de Habitação. Pergunta-se a esta Assembleia, como estamos a mais de metade do tempo estabelecido, entre 2020 e 2025, quais dos 870 focos cumpriram as metas decididas e aprovadas também por esta Assembleia? Pergunta terceira. Sabendo-se que a Rua Oliveira Júnior vai ser intervencionada no valor de quase €500 mil para praticamente 150 metros de rua, eis que o projeto não é conhecido do público, não está no site da Câmara, é, pois, uma caixinha de surpresas. Somente os lojistas foram contactados pela Câmara Municipal recentemente para dar o facto como consumado, pois a obra já estava adjudicada. Toda a gente sabe que a Rua Oliveira Júnior está recheada de pequenas lojas, até frequentadas por pessoas idosas.
Resiste ali comércio que evoca a memória e história desta cidade. Há bem pouco tempo veio a público uma entrevista à Drogaria Lisboa no jornal Labor, que exaltava precisamente a resiliência destes comerciantes. Para ser mais preciso, a Rua Oliveira Júnior tem 32 lojas abertas e somente 7 fechadas. Sabemos bem que este tipo de comércio sobrevive precisamente pelo fácil estacionamento em concorrência desleal com as grandes superfícies. O número atual de lugares de estacionamento automóvel é 35 lugares. Com certeza que o Sr. Presidente conhece bem o projeto, ou alguém presente da Câmara conhece o projeto, que o público sanjonense não conhece. Pergunta-se, quantos lugares de estacionamento estão contemplados no projeto que vai executar? Porque, afinal, disso também depende o futuro destas lojas. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Não há mais intervenções do público. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado a todos. Sra. Presidente, boa noite. Senhores membros da Assembleia, membros da Variação, minhas senhoras e meus senhores, quero agradecer esta intervenção que coloca questões muito importantes e pertinentes e é um exercício de cidadania que eu saúdo vivamente. Relativamente à primeira questão, a ARU da Zona Central foi de facto aprovada em 2016. Perguntou se os seus objetivos estão a ser alcançados no prazo de 10 anos, se os objetivos de reabilitação estão a ser conseguidos. O que posso dizer é que a ARU tem um mecanismo de execução que é a ORU, que foi aprovado já no nosso mandato. A ARU de 2016 é do anterior mandato, coube-nos depois a nós definir a respectiva operação de reabilitação urbana. E essa operação prevê a convivência entre o investimento privado e o investimento público. E, efetivamente, se há zona da cidade que foi alvo de reabilitação e de um forte investimento público, é esta zona central. Estamos a falar do investimento feito na reabilitação do Centro Cívico, da Praça Luís Ribeiro, da Rua Alão de Moraes, da Rua Durbalino Laranjeira, todas as ruas adjacentes à Praça Luís Ribeiro que foram intervencionadas, a intervenção que foi feita no Parque de Estacionamento na Oliva. Enfim, há um conjunto de intervenções muito significativas nessa zona. A última intervenção que falou também é feita nessa ARU. E, portanto, a parte pública está a fazer aquilo que devia fazer, é investir na requalificação desse território. Têm surgido investimentos privados também. No plano imobiliário, temos, no plano imobiliário e da habitação, temos o grande investimento que está a ser feito atrás da Oliva Creative Factory, que é um investimento de cerca de 12 milhões de euros para a habitação. Temos também o investimento que está a ser feito atrás do Museu da Chapelaria, que é também um investimento para a habitação. E pontualmente têm surgido algumas intervenções de requalificação, incluindo na Rua Oliveira Júnior, e com candidatura aos benefícios fiscais. Portanto, o que é que a parte pública tem que fazer? A parte pública, primeiro, tomou a opção política de estabelecer a ARU. Isso é uma opção política. E de estabelecer o quadro de incentivos fiscais e o quadro de incentivos ao nível das taxas. E é dessa forma que a parte pública pode colaborar com os privados. Em segundo lugar, a parte pública fez investimentos na requalificação do espaço público. Investimentos que visam também incentivar os privados a melhorarem os seus próprios edifícios, os seus próprios negócios.
porque obviamente que não vale a pena alguém investir na melhoria de um negócio se tiver uma rua esburacada e um passeio onde as pessoas não cabem, ou um passeio completamente desnivelado, ou uma rua com o estacionamento caótico e desorganizado, não é? E, portanto, aquilo que estamos a fazer é reorganizar o espaço público para que os privados tenham melhores condições para investir. E, portanto, é esta a lógica que está aqui em causa. Todavia, convém salientar, a propósito das ARUs, que no anterior mandato, por iniciativa política nossa, foram estabelecidas 3 novas ARUs, como sabe, para criar um quadro de incentivos noutras zonas da cidade, e já foram aprovadas, dessas 3 novas ARUs, 2 ORUs aqui na Câmara e também na Assembleia Municipal. Portanto, nós estendemos o quadro de incentivos ao investimento privado a outras zonas da cidade e estamos, com isso, a cumprir o nosso papel. Relativamente ao programa Primeiro Direito, quando falou em 870 fogos, eu creio que haverá aí algum equívoco. Penso que estamos a falar num número estimado de famílias e não de fogos, mas não quero também discutir essa matéria, mas fazendo um ponto de situação, o que posso explicar-lhe é que, relativamente ao primeiro direito, o que é que já fizemos? Criamos do zero o programa municipal de arrendamento para subarrendamento, portanto definimos essa política, elaboramos o regulamento, que foi aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal, a Câmara arrenda a particulares e depois subarrenda a municípios que estão identificados na estratégia local como sendo pessoas que carecem de habitação. Esse programa foi montado, foi divulgado e creio que já celebramos três contratos de arrendamento e subarrendamento e temos em preparação mais 2. Isto é, são já 3 famílias, não é, que viram a sua solução habitacional resolvida por este problema. Esse programa, a Câmara paga uma renda que está pré-estabelecida, depois subarrendamos a um preço mais baixo à pessoa, e esse diferencial, o diferencial que a Câmara suporta perante o inquilino, o diferencial entre aquilo que a Câmara recebe do subarrendatário e aquilo que paga ao senhorio, é financiado pelo primeiro direito. E, portanto, esse programa foi montado e está em execução e temos divulgado imenso justamente este programa para que as pessoas que têm disponibilidade de prédios para arrendar os arrendem à Câmara. Por outro lado, já temos em execução física no terreno uma empreitada de reabilitação de 29 fogos. Portanto, essa empreitada está em curso. Nós fizemos os projetos de arquitetura, contratamos os arquitetos através de um procedimento concursal, foi feito o projeto de reabilitação, foi feito o concurso público para lançar a empreitada, essa empreitada está no terreno. Para além disso, e em terceiro lugar, nós compramos um terreno na Devesa Velha, que já está comprado e foi financiado a 100% pelo primeiro direito, e nesse terreno vamos construir 11 moradias unifamiliares. O projeto de arquitetura também foi contratado e já está praticamente finalizado. Em quarto lugar, foi já lançada também a candidatura, foi já lançada o concurso público para contratar os empreiteiros para reabilitar 32 apartamentos dos serviços sociais da PSP que estão devolutos há cerca de 30 anos, na zona da Mourisca. E, portanto, houve aqui um processo intenso para a Câmara poder intervir nesses prédios. Enfim, não vou agora descrever o processo todo, até porque já o descrevi várias vezes na Assembleia,
mas se quiser detalhes depois posso dar-lhe os detalhes, mas também está no terreno e está pronto a lançar, com o projeto de arquitetura pronto, e já está também no Iru para obter a aprovação final, uma empreitada para reabilitar mais 12 fogos de 2 prédios da GNR, na Devesa Velha, que estavam devolutos há algum tempo. Isto em 5º ou 6º lugar, já não sei. Para além disso, está em curso também um programa para o qual obtivemos financiamento para compra de imóveis pela Câmara para posterior arrendamento. E, portanto, esse programa resultou de uma revisão da estratégia, fizemos essa revisão da estratégia local de habitação e temos um envelope financeiro importantíssimo e único na história da cidade, que vai permitir à Câmara comprar imóveis que estão devolutos e depois, se necessário, reabilitá-los, também temos financiamento para isso, e depois atribuí-los a famílias carenciadas. Já entraram propostas, aliás, na Câmara nesse sentido, e, portanto, estamos agora aqui a contratar peritos avaliadores para os avaliarem e depois aqueles que necessitarem de reabilitação também serão reabilitados. Isto sobre o ponto de situação do primeiro direito. Evidentemente que todas estas questões demoram, como sabe, até pelo seu ofício, e portanto, pensamos que o projeto está agora num grau de maturidade importante e a curto prazo poderemos começar a ver resultados. Relativamente ao projeto de reabilitação da Rua Oliveira Júnior, esse projeto compreende efetivamente a regulação do estacionamento, compreende a melhoria das condições de circulação dos peões de acordo com as regras de inclusão e de acessibilidade. Vamos, portanto, tornar aquela rua uma rua acessível a todos, a quem anda de cadeira de rodas, a quem seja invisual, como as outras ruas do centro cívico. Vamos colocar árvores naquela rua, vamos melhorar as questões da iluminação pública, vamos alargar alguns passeios, designadamente naquela zona da Torre da Oliva, que tem aquele passeio muito estreitinho, que é perigosíssimo, e que é muito utilizado por visitantes da cidade e que, naturalmente, quando vão da Torre da Oliva para a Oliva Creative Factory vão para a estrada, tem uma situação de perigo semelhante àquela que acontecia na João de Deus, como se recordam, não é? Antes daquela casa que estava no eixo da via ser demolida, ali o passeio também era muito estreitinho e era muito perigoso. Portanto, nós resolvemos esse problema e vamos agora também resolver o problema. O projeto teve uma apresentação aos comerciantes, foi uma sessão muito interessante com cerca de 17 comerciantes, que eu posso dizer, interpretando o sentimento geral, ficaram genericamente satisfeitos com o projeto. Nós vamos divulgá-lo publicamente, vamos inseri-lo no site, se ainda não está, vai ser inserido. E, portanto, é um projeto que tem aquelas coisas que são essenciais, foi elaborado pelos nossos serviços técnicos, foi também analisado numa candidatura do PRR e foi certificado que ele cumpria os requisitos legais em matéria de acessibilidades. Aquela zona tem muita oferta de estacionamento subterrâneo, na zona do mercado, e num parque de estacionamento, tem o parque de estacionamento subterrâneo do mercado e tem também outro parque de estacionamento na rua Arantes e Oliveira. E também na Torre da Oliva, também tem um parque de estacionamento na Torre da Oliva e tem um parque de estacionamento também na Oliveira Creative Factory. Portanto, há muita oferta de estacionamento. Alguns lugares de estacionamento vão ser reduzidos, eu não consigo agora quantificar, mas isso não foi motivo de preocupação para os comerciantes que estiveram na reunião, compreenderam e aceitaram que as vantagens decorrentes do projeto superam em muito a perda de alguns lugares de estacionamento. O estacionamento também vai ter que ser regulado, porque não pode dar-se o caso de uma pessoa chegar ali e ficar ali o dia todo estacionado, o que hoje acontece.
portanto, essa questão do estacionamento ser muito importante, às vezes é uma ilusão. Às vezes é uma ilusão quando não há regulação do estacionamento, não há rotatividade, mas essas questões, obviamente, foram também acauteladas. E é o que tenho para responder. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos dar continuidade aos trabalhos com o período da ordem do dia e dou a palavra ao Sr. Presidente para a apresentação. Peço desculpa, a aprovação da ata. Portanto, está em discussão a ata número 12, de 15/12. Alguém pretende intervir em relação a este assunto? Não? Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E a ata está aprovada por unanimidade e agora sim, o Sr. Presidente tem a palavra para a apresentação do documento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, sublinhar que este documento teve aprovação unânime pela Câmara Municipal de São João da Madeira e significa justamente estamos perante a minuta do auto de transferência de competências do Estado para o nosso município na área da saúde. Nós já assumimos um vasto conjunto de competências noutras áreas, as mais salientes serão a educação e a ação social. O balanço que fazemos da transferência de competências nestas áreas é positivo para a cidade. Na área social tem sido muito importante porque permite uma gestão integrada e holística dos casos e o trabalho de coordenação que está a ser feito pela equipa camarária com os demais elementos da rede social que se reúnem sistematicamente todas as sextas-feiras para analisar os dossiês, tem dado frutos muito positivos, portanto, esta articulação. Na área da saúde, a Comissão de Acompanhamento reunida também fez um balanço positivo da educação, também fez um balanço positivo do processo de transferência de competências que se concretizou em abril de 2022, porque a proximidade entre a Câmara e as direções dos agrupamentos permite resolver alguns problemas com muito mais rapidez. Desde logo, por exemplo, ao nível dos fluxos financeiros, foi uma questão muito abordada pelas direções dos agrupamentos que neste momento têm a sua vida muito facilitada. Agora, na área da educação, nós acreditamos que a proximidade entre a Câmara e o ACES, o nosso centro de saúde, poderá também trazer vantagens na gestão do equipamento e, portanto, acreditamos que agindo com o interesse público em mente, agindo de boa fé, agindo todos com o fim de melhorar os serviços, todos arrumar no mesmo sítio, acreditamos firmemente que este processo de transferência de competências também trará vantagens para a nossa cidade. As competências a transferir estão naturalmente descritas no auto e são as que decorrem da lei, têm a ver com a manutenção e a gestão do equipamento, têm a ver com a logística e com todas as dimensões que não tenham natureza médica. E, portanto, a gestão do pessoal médico, a gestão dos atos médicos, a gestão dos instrumentos e dos equipamentos médicos continua a pertencer ao Ministério da Saúde. Nós passamos a ser proprietários do edifício, seremos responsáveis pela manutenção do edifício, seremos responsáveis pelo equipamento não médico do edifício, seremos responsáveis também pelas viaturas afetas ao centro de saúde, que transportam os médicos e os enfermeiros nos serviços externos e seremos depois também responsáveis pelas questões da limpeza, da eletricidade e todas essas matérias. Paralelamente, e portanto o auto enumera essas questões, o auto também enumera qual é o envelope financeiro associado à assunção desta responsabilidade e, por outro lado, também está aqui mencionado
o investimento que o nosso centro de saúde irá beneficiar por via do PRR para a área da saúde. E será já a Câmara, se este auto for aqui aprovado hoje, como espero que seja e desejo, será já a Câmara a levar a cabo a execução destes investimentos. Temos um envelope financeiro de 300 mil euros que acresce ao envelope ordinário que é transferido pelo Governo para a Câmara para assumir estas responsabilidades, mas temos um envelope de 300 mil euros para a reabilitação do edifício e nós vamos definir onde é que essa reabilitação vai ser feita em conjunto com o diretor do ACES. Temos também um envelope financeiro de 88 mil euros para painéis fotovoltaicos e temos também uma verba para adquirir 2 viaturas elétricas. Estes 2 pontos são muito importantes porque se enquadram também naquilo que é o nosso plano municipal de transição energética. Portanto, o que pedimos à Assembleia, a Câmara pede à Assembleia, é de facto que aprove esta minuta para podermos avançar com a gestão do Centro de Saúde de São João da Madeira e para que possamos, com a rapidez e a eficácia que a Câmara consegue ter face à Administração Central, também executar estes investimentos que estão previstos no PRR. Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta está posta à discussão. Alguém pretende intervir? A deputada Eva Braga tem a palavra. Boa noite a todas e a todos e uma boa noite especial à Sra. Presidente da Mesa da Assembleia, que tem estado ausente. O Bloco de Esquerda não concorda com estas transferências de competências e esta descentralização, nomeadamente na saúde, tem 2 problemas do nosso ponto de vista e é por isso que não concordamos com ela. O primeiro problema é financeiro. Aquilo que o governo do PS está a fazer é transferir responsabilidades, que são suas, para as autarquias. E as autarquias não vão ter todas capacidade financeira para manter um serviço de saúde que sirva a todas as pessoas. E concretamente, para São João da Madeira, isto não é nada bom, porque São João da Madeira é o menor concelho do país, o seu orçamento não é igual ao de Lisboa ou ao de Porto, e estas transferências vão criar assimetrias graves no país no acesso à saúde. Não estamos de acordo. Toda e qualquer transferência de competências deverá operar-se com a devida transferência financeira plurianual e não apenas nos primeiros investimentos em que a transferência é concretizada. Porque daqui a alguns anos as autarquias não vão ter capacidade financeira para fazer mais investimentos e que, especificamente na saúde, são sempre avultados. E depois como é que vai ser? O Serviço Nacional de Saúde não pode terminar quando acabar o PRR em 2026. As pessoas precisam de um SNS universal, democrático, onde todos podem ter acesso independentemente do concelho, onde, por sorte ou por azar, vivem. O segundo problema é aquilo que querem fazer com os profissionais de saúde, nomeadamente com os assistentes operacionais. Estes passam para a alçada da autarquia, o que não se compreende porque os profissionais de saúde trabalham em conjunto e em complemento de funções. Separá-los a nível de gestão é uma péssima abordagem e levará à desconstrução de equipas e ao mau funcionamento do serviço de saúde. Não embarcaremos neste auto que aqui nos foi apresentado. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mas alguém pretende intervir? O Sr. Deputado Gonçalo Fernandes tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa noite. Na sua pessoa, cumprimento a mesa, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores deputados, caras e caros sanjonenses. Há 7 anos, António Costa e o governo do Partido Socialista anunciavam que a descentralização de competências era a grande reforma do Estado e que iam cumprir o grande objetivo nacional
de ter uma administração pública a melhor servir os cidadãos. O calendário original do Governo passava por aprovar o mais rapidamente possível estes diplomas para que, entretanto, os 278 municípios do continente fossem aceitando as competências gradualmente a partir de 2019, até que, a 1 de janeiro de 2021, essas tarefas fossem obrigatórias para todos. No entanto, a negociação e aprovação das leis setoriais, uma a uma, foram de progresso lento, especialmente em 3 áreas fundamentais: educação, saúde e ação social, tendo inclusive já sido denominado de Acordo de Santa Engrácia. Pela tutela deste processo de descentralização de competências, passaram até agora 3 ministros dos governos de António Costa: Eduardo Cabrita, então ministro adjunto que iniciou o processo; Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública; e atualmente a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Desde 1 de janeiro de 2021, 17 competências passaram para os municípios total ou parcialmente. No caso das transferências no âmbito da saúde e da educação, e após vários adiamentos motivados por atrasos na publicação de diplomas setoriais e, sobretudo, pelas dúvidas e críticas levantadas por autarcas quanto aos montantes financeiros que iriam acompanhar as competências, foi fixado o prazo de 31 de março de 2022. Há 2 anos e meio, em setembro de 2019, esta Assembleia aprovou por unanimidade a não transferência de competências para a área da saúde. Na altura, tive a oportunidade de esclarecer que votávamos contra, não por não defendermos a transferência de competências, mas pelos moldes e condições em que o Governo o queria fazer. Aliás, o PSD defendeu sempre a descentralização de competências do Estado Central para os municípios, por acreditar que o poder local é mais capaz e mais eficaz a gerir os recursos públicos, por forma a prestar aos cidadãos melhores serviços públicos e de proximidade. Uma descentralização que passa necessariamente não apenas pelo envolvimento dos autarcas na definição, planeamento e implementação de todo o processo, mas também pela disponibilização por parte da Administração Central dos recursos financeiros justos e adequados, imprescindíveis à assunção pelos municípios das competências transferidas. No entanto, creio que se tornou já claro que o processo de descentralização conduzido pelos sucessivos governos de António Costa, além de vir tarde, ser claramente insuficiente e denotar falta de vontade política numa verdadeira e efetiva reforma descentralizadora, demonstrou a inabilidade e lentidão de um governo impositivo e incompetente na condução do processo, no estabelecimento de regras, objetivos e prazos inexequíveis, que falha ao não cumprir os compromissos assumidos com os autarcas e ao defraudar as expectativas das populações e dos territórios numa administração pública melhor e mais próxima dos cidadãos. Ouvimos várias vezes os autarcas afirmarem que o envelope financeiro que acompanha as transferências de competências é insuficiente, não assegura aos municípios os recursos necessários para as funções que estão obrigados a assumir e, portanto, aquilo que gostaria de lhe perguntar é se, efetivamente, este envelope financeiro é suficiente ou não para que o município possa assumir estas competências e gerir o edifício do Centro de Saúde, porque é literalmente disso que se trata. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? Não? Dou a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à intervenção do Bloco de Esquerda, apenas queria tranquilizar quem ouviu o Bloco de Esquerda, porque naturalmente esta transferência de competências tem um envelope financeiro agregado. E, portanto, está aqui descrito, passam 3 assistentes operacionais para a Câmara vai transferir exatamente o salário desses 3 assistentes operacionais. Como, aliás, está a acontecer na educação. A Câmara recebeu mais 100 e tal funcionários novos e o salário desses funcionários tem sido pago à Câmara pelo Estado. Na educação, nós assumimos os assistentes operacionais e os assistentes técnicos
e os professores continuam na alçada do Estado. E isso não criou nenhum problema de funcionamento na vida das escolas. O que criou foi uma melhoria, aliás, da situação dos funcionários, dos assistentes operacionais, porque passaram a beneficiar, no caso de São João da Madeira, passaram a beneficiar do contrato coletivo de trabalho que a Câmara tem, adquirindo direitos que não tinham antes, por um lado, e passaram também a beneficiar de algo que não tinham antes, que era um seguro de acidentes de trabalho, que a Câmara de imediato fez, porque a Câmara tem que tratar os seus funcionários todos de igualmente, da mesma maneira. Portanto, essa situação de drama em que vão ficar os assistentes operacionais, pura e simplesmente não existe. E, portanto, e como é evidente, há um envelope financeiro associado. Respondendo à pergunta, a intervenção do PSD tem dois destinatários, do Governo, e depois a última parte é uma pergunta concreta à Câmara. Relativamente à parte do Governo, não tenho aqui procuração do Governo para responder, mas só lhe diria uma coisa, esqueceu-se de uma coisa, foi a Covid. Quando falou dos 7 anos e de tudo, falhou aí uma coisa que foi a Covid, porque muitos municípios solicitaram ao Governo o adiamento da transferência de competências porque estavam demasiado envolvidos na gestão da Covid e não tinham disponibilidade para executar administrativamente e logisticamente a transferência de competências, sobretudo na área da educação, que foi um processo muito pesado. Como devem imaginar, foi muito pesado fazer a migração de todos os contratos de trabalho, fazer a migração dos dossiês de pessoal, fazer a migração de todos os contratos que as escolas têm, ajustar as questões contabilísticas. Portanto, esse detalhe não é um detalhe de sumenos. Quanto à pergunta concreta que fez, se é suficiente ou não, o cálculo do envelope financeiro foi feito tendo em conta as despesas, tendo em conta o volume de investimento e a despesa histórica que era tida na gestão do centro de saúde. Em alguns aspectos até melhorou. Por exemplo, nós vamos receber uma verba para pagar os arranjos exteriores do centro de saúde, quando, desde sempre, a Câmara fazia esse trabalho sem qualquer compensação. E, portanto, há aspectos até em que a posição da Câmara vai melhorar. E, portanto, nós estamos em crer que sim, e, por outro lado, estamos em crer, e isso está subjacente, há comissões de acompanhamento, não é? Destes processos, e se verificar alguma insuficiência, isso será, obviamente, analisado e discutido com o Governo. Mas, portanto, o que nós queremos é que estão reunidas as condições para avançar com o processo. Se não tivessem, não estávamos aqui. Já podíamos ter estado aqui mais cedo. E, portanto, há toda uma história por detrás deste processo e o município de São João da Madeira colocou algumas exigências para estarmos aqui hoje, designadamente na reparação de grandes equipamentos. Na reparação de grandes equipamentos do centro de saúde, que não estavam em condições, e nós dissemos, só assinamos o auto depois dos equipamentos estarem reparados. E temos a confirmação de que o Governo lançou esses procedimentos, investiu, reparou os equipamentos, isso está confirmado, e só depois disso é que nós avançamos. E, portanto, é neste espírito, nesta abertura, que o processo reúne condições para avançar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra o deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, quando falo dos 7 anos, falo naturalmente, não me esqueço daquilo que foi a luta da pandemia que nós tivemos. Agora, eu iniciei a minha intervenção falando da intenção do Governo em fazer uma grande reforma com a transferência de competências. Passaram 7 anos e nós hoje chegamos aqui e aquilo que temos é
o Governo a limitar-se a transferir competências administrativas com o objetivo de aliviar e desresponsabilizar o Estado Central de determinadas tarefas e não com o objetivo de capacitar os municípios na prestação de serviços com mais qualidades aos cidadãos. E era essa a ambição do PSD, que o PSD assumiu desde o início, quando assinou o acordo com o Partido Socialista para esse processo, que nós queríamos uma verdadeira reforma, uma verdadeira transferência de competências e não o Governo a limitar-se a transferir competências administrativas. Não raras vezes nós ouvimos os autarcas, ouvimos os responsáveis políticos dizerem que o Governo quer fazer dos municípios os seus tarefeiros, porque efetivamente, ao limitar-se a transferir estas competências, é isso que o Governo está a fazer, está a tentar arranjar uma forma de, enfim, quando houverem problemas e reclamações, em vez da porta de queixa ser o Ministério, ser a Direção-Geral, são os municípios. E, portanto, nós também achamos que, graças a isso, há aqui, enfim, uma mini descentralização, um simulacro de descentralização e uma oportunidade perdida, porque, por um lado, desaproveita-se as reais capacidades dos municípios para exercerem competências substantivas na administração do território e até também para reforçar o poder de gestão e, por outro lado, lá está, isto não constitui uma verdadeira reforma do Estado porque tem ainda a oposição de uma grande parte dos responsáveis autárquicos e, mais do que efetivas competências, o que está a ser passado é um conjunto de tarefas com as verbas envolvidas a demonstrarem-se drasticamente insuficientes. E, portanto, foi por isso que eu aqui defendi que era importante termos a certeza que este envelope permite que o município assuma as competências nesta área, sob pena de, não se verificando que o envelope é suficiente, nós termos de alocar recursos financeiros do município para fazer face a despesas que são para fazer face a despesas de competências que são atualmente do Estado Central. E, portanto, nós não nos podemos pôr nessa posição, porque, aliás, nós cada vez temos menos dinheiro para investir nos sanjoanenses. E foi, aliás, isso que já discutimos aqui quando discutimos o orçamento municipal e, portanto, temos que ter alguma atenção a isso. Se o Sr. Presidente acha, não tenho a certeza, acha que sim, crê que sim, nós votaremos, vamos confiar na sua palavra, naturalmente, e vamos votar favoravelmente esta transferência de competência. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eva Braga. Era só para dizer que o Sr. Presidente falou na área da educação e penso que foi há 2 anos, já com a transferência de competências realizada, na Escola Oliveira Júnior houve um grave problema de falta de assistentes operacionais e neste momento também há um problema de gestão de mobilidade destas pessoas, por isso não é assim tão linear aquilo que disse. Muito obrigada. O Sr. Presidente pretende usar a palavra? Não. Então, vamos passar à votação da proposta. Quem vota contra? Temos 2 votos contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta está aprovada por maioria, com 2 votos contra. Uma declaração de voto tem a palavra, sim. Estava ligado aqui, mas tenho que... boa noite para todos. Ia dizendo que estou agora a verificar que não somos muitos, mas os votos são sinceros. A CDU votou contra a proposta relativa à transferência de competências na área da saúde. O princípio que a CDU tem defendido, também em relação a outras áreas, como a educação,
áreas essas relacionadas com garantias constitucionais que obrigam particularmente o Estado, dizia eu, esse princípio assenta na universalidade que essas áreas do Estado devem aos cidadãos. Portanto, primeiro, a CDU não pretende que São João da Madeira seja a melhor cidade do país, pretende um país que cumpra o desígnio constitucional de Estado unitário. Entende a CDU que o referido desígnio de universalidade está comprometido porque a dotação financeira dos municípios para exercerem as competências, ainda que diferenciada de município para município e ainda que fosse suficiente, acentuará as assimetrias intermunicipais por via das diferenças, não apenas financeiras, que os municípios terão de enfrentar para cumprirem localmente as competências transferidas. Constata a CDU ainda que o modelo de gestão descrito no auto de transferência mais descreve uma descentralização centrada na Administração Regional de Saúde do Norte, não sufragada pelos cidadãos, do que nos municípios, esses sim, eleitos pelos municípios. Os municípios nada poderão executar sem articularem com a respectiva ARS. É sabido que a matéria sujeita à aprovação nesta Assembleia não é a transferência das competências em si, já consumada, mas o cumprimento de um requisito orgânico necessário à execução dessa transferência. Porém, sendo esse requisito necessário, a CDU vota contra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação da proposta da Câmara sobre a alteração do regulamento para a atribuição de bolsas de estudo para alunos no ensino superior residentes no concelho de São João da Madeira. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Então, é a segunda proposta da alteração ao regulamento de atribuição de bolsas de estudo que apresentamos desde 2017. A primeira, fazendo aqui um breve percurso histórico, teve duas dimensões. Por um lado, aumentar o número de bolsas de estudo, passando de 40 para 50, e, por outro lado, eliminar a obrigação imposta aos alunos de prestarem uma atividade na Câmara Municipal durante um período, creio eu, de 10 dias. Fizemos essas duas alterações no regulamento. Entretanto, passou-se o tempo e verificamos que era necessário introduzir uma mudança, em primeiro lugar, ligada com os alunos que frequentam universidades no estrangeiro. A redação do atual regulamento não permitia que um aluno sanjoanense que frequenta uma universidade no estrangeiro se candidatasse à bolsa de estudo, mesmo concorrendo em igualdade de circunstâncias com outros alunos que frequentem universidades portuguesas. Portanto, parecemos que não faria sentido criar esse entrave e, portanto, passa a ser indiferente para o regulamento e para a Câmara qual é a universidade em que o aluno está. O que é decisivo para o aluno ter ou não ter bolsa de estudo é a sua situação económica e social. E, portanto, os alunos concorrem entre si para a atribuição da bolsa de estudo, de acordo com os critérios económico-financeiros de elegibilidade, e não é relevante estarem numa universidade aqui em Portugal, ou em Santiago de Compostela, Salamanca, ou noutro sítio qualquer. E, portanto, a primeira nota de alteração é esta. Em segundo lugar, verificou-se que, e isto surgiu de um diálogo com a oposição, verificou-se que o limite de 50 bolsas a atribuir por ano
poderia ser limitativo. Porquê? Como é que isto se processa? Todos os anos, quando aprovamos o orçamento, fixamos uma dotação para este programa. E essa dotação é de X e, portanto, e depois era fixado o montante da bolsa de estudo a atribuir anualmente a cada aluno. E nós apoiávamos 50 alunos. Mas, por vezes, tínhamos 53, 54 ou mais candidatos elegíveis para receber a bolsa de estudo. Mas, como o regulamento mencionava 50, só podíamos dar a 50. Então foi mudado o regulamento para que em cada ano a Câmara possa, em vez de dar, por exemplo, 1000 euros de bolsa aos 50, se tivermos, por exemplo, 55 elegíveis, dar 900 e tal euros a esses 55. E, portanto, estender o apoio a mais candidatos. E, portanto, agora a Câmara tem a sua dotação no orçamento, analisa depois as candidaturas e, em função do número das candidaturas e dos elegíveis, estabelece o montante da bolsa a atribuir e o número de pessoas a apoiar. E, portanto, foi para dar esta flexibilidade à Câmara, no sentido de permitir apoiar mais pessoas, ainda que potencialmente com um valor mais reduzido, mas apoiar mais pessoas, foi com este sentido que a segunda alteração é aqui introduzida. E, portanto, em síntese, são estas as alterações ao regulamento que se propõem. Queria dizer que na consulta pública ninguém se manifestou, em sentido algum. Este projeto esteve em consulta pública, também houve uma fase de constituição de interessados em que também ninguém se manifestou e, portanto, pensamos que o regulamento reúne neste momento as condições para ser apreciado e votado nesta Assembleia. Muito obrigada, Sr. Presidente. E está colocado à apreciação. Alguém pretende intervir neste sentido? Sim, por favor, deputado, tem a palavra. É um pedido de esclarecimento apenas sobre a redação do artigo 2º relativo ao âmbito da aplicação do regulamento. O número 1 do referido artigo restringe a aplicação do regulamento aos estudantes matriculados ou que pretendam matricular-se em estabelecimentos de ensino superior com idade igual ou inferior a 25 anos. Estou a abreviar aquilo que lá está escrito, portanto, com idade igual ou inferior a 25 anos. O número 2 do mesmo artigo restringe a matrícula a estudos superiores que confiram grau de licenciatura e mestrado pré-Bolonha. A dúvida é a seguinte: pré-Bolonha ou pós-Bolonha? Portanto, refiro-me, portanto, ao processo determinado pelo Decreto-Lei número 74 de 2006. Até 25 anos de idade não haverá ninguém com licenciaturas pré-Bolonha. Importa esclarecer, portanto, aqui se o âmbito se refere a quem, detendo uma licenciatura pré-Bolonha e terá necessariamente mais de 25 anos de idade, pretenda aceder aos graus de ensino pós-Bolonha. Portanto, a dúvida é aqui pré ou pós. É só uma questão da redação. Sim, Sr. Presidente. Portanto, parece que haverá aqui uma gralha. Todos estão de acordo que é pós-Bolonha, não é? É pós? Tem que ser pós, porque pré-Bolonha já não é aplicável. Portanto,
Eu diria que será um lapsus calami em latim, portanto, muito obrigado. Peço que com esta retificação seja considerado para a votação e depois na redação final a Câmara, antes de submeter ao Diário da República, se for aprovado, faria a correção. Muito obrigado. Muito obrigada pela nota. A deputada Eva Braga tem a palavra. Eu também tenho aqui algumas dúvidas e outras sugestões. A primeira é no mesmo artigo aqui no âmbito, mas no número 2, que também era no do pós-Bolonha, não é? Que diz: considera-se curso superior o primeiro e segundo ciclos de estudos superiores que confira o grau de licenciatura e mestrado. Eu pergunto, deixaram de ter na redação reconhecidos pelo Ministério que tutela o ensino superior em Portugal. Eu acho que isto tem a ver com a possibilidade de serem cursos também no estrangeiro, mas tem de haver uma forma de validar a idoneidade dos cursos no estrangeiro, e eu penso que o Ministério do Ensino Superior tem forma de fazer isso. Acho que falta aqui isso, porque senão fica qualquer curso no estrangeiro, não pode ser. Depois, mas tem mais, posso continuar? Pronto, e depois no artigo 3º, nas condições de admissão, por isso mudaram a média, e bem, não é? Antes era 12 valores, passou para 10, mas aqui na linha E, que tem a ver com os rendimentos, o rendimento anual bruto, a pessoa tem que apresentar um rendimento anual bruto per capita do agregado familiar não superior a 12 vezes o valor do IAS. Pronto, já sabem que o Bloco de Esquerda não concorda com esta indexação, e aqui deveria ser o valor do limiar da pobreza, que são 551 euros, e estas pessoas de certeza que precisam de ajuda, e abrangeria mais pessoas. Depois, no artigo 12, que foi alterado, não é? O 12º, que tem a ver com o número e com o valor das bolsas. Quanto ao número, ficou assim: o número de bolsas de estudo a atribuir anualmente será fixado pela Câmara Municipal, ponto. E o Sr. Presidente já explicou agora que tiraram o número, não eram 50, mas aquilo que deve estar aqui é o número de bolsas de estudo a atribuir, são para todas as pessoas que cumprirem os critérios de elegibilidade. Isso é que seria justo e democrático, porque agora umas pessoas serem elegíveis e ficarem de fora do apoio, acho que não é muito justo e que vai contra o que diz aqui, que pretende-se que este regulamento incentive e proporcione condições de igualdade e acesso à formação superior a jovens sanjoanenses que, devido a dificuldades económicas, não prosseguiriam os seus estudos. E o valor, e quanto ao valor da bolsa, diz assim: o valor máximo da bolsa a atribuir anualmente a cada aluno será fixado pela Câmara Municipal, ponto, e não diz mais nada. Anteriormente dizia que era baseado na propina do ano. Aquilo que, a nível nacional, a atribuição de bolsas também resolveu este problema assim, indexou ao valor histórico mais elevado da propina. Tem que ter aqui um valor qualquer, que não pode ser assim, o valor a Câmara fixa para baixo ou para cima conforme queres. Penso que tem aqui que ter uma baliza, não é? E depois, há um outro ponto que não foi alterado, mas penso que deveria ser alterado, que é o artigo 4º, que diz respeito à publicidade do processo. Diz assim: anualmente será dada publicidade ao processo de candidatura às bolsas de estudo, que deverá ocorrer durante o mês de outubro de cada ano. As aulas começam em setembro, por isso as candidaturas deveriam ser em julho e o início do pagamento deveria logo começar em setembro, que é quando os alunos
que vão para a universidade têm mais despesas, andam à procura de casa para ficar. Então, por exemplo, os do segundo ano, que já estavam a receber bolsa, basta fazer prova de matrícula e rendimentos e continuar a receber sem necessitar de aguardar pela reavaliação. O primeiro ano podiam-se candidatar em julho, por isso ver se se cumpriam os requisitos, e em setembro apresentariam só a prova de matrícula e começariam imediatamente a receber o dinheiro, porque depois este dinheiro se abre em outubro, só deve vir lá para dezembro, janeiro. E acho que estão todas as minhas dúvidas e sugestões. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? Não, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Portanto, agradecer à CDU o contributo que deu. Relativamente às questões da validação do curso estrangeiro, de facto, a supressão dessa norma aconteceu justamente para não criar aqui uma monstruosidade burocrática e dificultar a vida dos alunos. Enfim, a administração pública na relação com os particulares tem que se basear no princípio da boa-fé. Em primeiro lugar, nós confiamos que um aluno que vai para o estrangeiro tem que apresentar aos nossos serviços um conjunto de documentos, nós avaliamos, nós hoje temos a internet, temos vários meios de avaliar, não queremos agora exigir a um aluno a carga e monstruosa burocrática de ter que certificar perante a Câmara que o curso é credível. Como é que isso se certifica? Nem sei se alguém conseguiria fazê-lo. Portanto, temos de confiar nos nossos serviços e confiar nos alunos. Segundo lugar, e portanto estar aqui a exigir a comprovação da idoneidade de um curso é algo para nós seria impraticável até e seria condenar ao fracasso esta medida. Relativamente ao IAS já discutimos e portanto temos a visão que temos. Relativamente à questão de todos os candidatos elegíveis serem apoiados. Isso depende do orçamento. Depende do orçamento. E, portanto, a Câmara tem imensos programas sociais. Nós estamos a progredir. Passamos de 40 para 50. Aumentamos o orçamento. Aqui e noutros apoios sociais, como bem sabe. Mas, obviamente que são aqueles que estão em mais dificuldades que são apoiados. A prioridade é dada àqueles que estão em mais dificuldades. E há depois outros mecanismos de apoio. Muitos destes alunos cumulam esta bolsa com outros apoios. Nós sabemos disso. E, portanto, isso aí, de podermos apoiar todos, depende do orçamento e, em cada ano, do número de candidatos que se apresentam. Agora, esta reforma que foi apresentada, esta alteração, visa justamente permitir estender o apoio a mais do que 50, não visa diminuir. O objetivo é mesmo ir a mais de 50, ainda que a bolsa unitária para cada um possa ser à luz daquilo que está no orçamento, porque o que manda aqui é o orçamento, ainda que a bolsa possa ser ligeiramente inferior para cada um. Relativamente à questão do quantitativo da bolsa, portanto, entronca nesta questão. Já agora queria dizer-lhe que no anterior regulamento, ou melhor dizendo, no atual regulamento, o valor da bolsa tem como referência a propina. E a dada altura, a propina baixou. Baixou de 1000 e tal euros para cerca de 600 euros. E nós, na Câmara, vimos-nos confrontados com a questão, então quer dizer que agora, à luz deste regulamento, vamos pagar bolsas mais baixas? Portanto, foi feito até um estudo jurídico, porque nós temos que tomar decisões de acordo com a lei, foi feito até um estudo jurídico e foi entendido que o valor da propina era uma mera referência, não era vinculativo. E então a Câmara, não obstante a propina ter baixado, continuou a pagar as bolsas ao valor de 1000 euros. Portanto, nós temos esse cuidado e temos essa atenção. Quanto
À questão de outubro, não vejo motivos para mudar essa data, é uma data que tem funcionado bem, o programa tem funcionado bem e, portanto, é uma rotina que está criada nos alunos, é uma rotina que está criada nos serviços. O que é fundamental é que a bolsa chegue aos alunos e ela tem chegado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais alguém pretende intervir? Podemos passar à votação, então. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada por maioria, com 2 abstenções do Bloco de Esquerda e da CDU. E, sim, faz favor, tem a palavra. A CDU absteve-se quanto à proposta de alteração do regulamento de atribuição de bolsas de estudo pelo município. Mais uma vez, a questão do princípio da universalidade. Entenda a CDU que a educação deve ser um desígnio do Estado Central, porém, não estando em causa a aprovação do regulamento, mas a aprovação de uma proposta de alteração do regulamento vigente, não pretende a CDU alterar o sentido de voto da Assembleia Municipal, pois qual fosse esse sentido, a atribuição de bolsas nem ficaria impedida. Portanto, com a redação anterior ou com a redação alterada, permanece o favorecimento municipal de uns cidadãos em relação a outros. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos ler a minuta. Boa noite a todos. Sim, Sr. Deputada tem a palavra. O Bloco de Esquerda absteve-se, porque mesmo assim há algumas pessoas que vão receber alguma coisa, e queria só dizer que o Sr. Presidente diz que o objetivo é alargar, é ajudar mais alunos, mas no orçamento está exatamente o mesmo valor que no orçamento passado, 53.200 euros. Por isso, não é bem assim. Bom, vamos então ler a minuta. Muito boa noite a todos. Aos 16 dias do mês de março de 2023, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária na sala de sessões cita do primeiro piso do edifício do Fórum Municipal para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Período de intervenção do público. Registaram-se as intervenções do município Mário Pessegueiro. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ponto 2, período da ordem do dia. Ponto 2.1, aprovação da ata número 12, de 15 de 12 de 2022, com segunda reunião em 22 de 12, mandato de 2021-2025. Foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ponto 2.2, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a transferência de competências na área de saúde. Aprovada por maioria com 20 votos a favor, sendo 12 do PS, 8 da melhor cidade do país e 2 votos contra, sendo 1 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda. Ponto 2.3, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração ao regulamento para a atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior residentes no Concelho de São João da Madeira, deliberação aprovada por maioria com 20 votos a favor, sendo 12 do Partido Socialista e 8 da melhor cidade do país, e 2 abstenções, sendo 1 da CDU e outra do Bloco de Esquerda. Lido o teor da minuta, foi a mesma posta à discussão. Alguém pretende intervir em relação à minuta? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade e dou por encerrada esta sessão. Muito boa noite a todos.